Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5 e 6. Essa é a única visão que pode encher o coração de verdadeiro arrependimento. Jó diz: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A palavra eu mesmo foi adicionada pelos tradutores, e eles dificilmente poderiam ter agido de outra forma. A expressão de Jó, no entanto, refere-se a tudo o que saiu de si mesmo ou se escondeu dentro de si. Ele abominava tudo o que vinha fazendo e dizendo. Ele diz: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Do que ele se arrependeu? Acho que Jó se arrependeu primeiro daquela tremenda maldição que havia pronunciado no dia do seu nascimento, para o dia do seu nascimento. Foi uma coisa espantosa. Veja o 3º capítulo. Que pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que foi dito, foi concebido um menino. Que esse dia seja escuridão, não deixe Deus considerá-lo do alto, nem deixe a luz brilhar sobre ele. Não se una aos dias do ano, não se una aos números dos meses. Ele desejou ter morrido desde o ventre, que seu clamor do nascimento, que seu choro na hora de nascer tivesse sido o primeiro e o último. Por enquanto, eu deveria ter ficado quieto e quieto para sempre. Diante de Deus, Jó deve comer suas palavras amargas. É sempre uma pena falar muito nos momentos de agonia, porque podemos ter que desdizer o que nos escapa. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou o dia do seu nascimento. E isso era impróprio. Disto ele se arrepende sem fingimento nem racionalização. Em seguida, Jó se arrependeu de todo o coração de seu desejo de morrer. No 6º capítulo, ele expressa isso como fez várias vezes. Ele diz: que eu possa ter o meu pedido e que Deus me concederá aquilo que anseio, mesmo que fosse do agrado de Deus me destruir, que ele soltasse sua mão e me cortasse. Você se pergunta por que ele disse isso? Alguma vez o homem foi tão provado? Não me admira de forma alguma, mesmo com a maldição dele no dia do seu nascimento, considerando todas as dores físicas e irritações mentais e emocionais que ele estava sofrendo naquele momento. Eu me pergunto que ele interpretou o homem tão bem quanto fez, mas mesmo assim ele deve ter olhado para trás com profundo pesar por sua impaciência e por suas palavras. Os últimos versículos do livro são assim: depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até 4 gerações. Então morreu Jó velho e cheio de dias. Este é o homem que implorou para morrer. Elias também disse: deixe-me morrer, não sou melhor do que meus pais. E mesmo assim, ele nunca morreu. Que pobres criaturas nós somos. Que pressa gerando impaciência, o que gera apenas mais pecado. Nossas aflições, ainda que fossem tão grandes quanto a de Jó, não nos dão razão ou desculpam por nós sermos impacientes e falarmos e pecarmos contra Deus. Jó teve que se arrepender a seguir de todas as suas reclamações contra Deus. Estas foram muitas. No 7º capítulo, ele se volta para Deus e diz: falarei na angústia do meu espírito, vou reclamar na amargura da minha alma. Sou eu o mar ou uma baleia para que me ponhas uma guarda? Quando digo, minha cama me confortará, meu leito aliviará minhas reclamações, então tu me assustas com sonhos e me aterroriza com visões, de modo que minha alma escolhe o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Eu detesto isso. Eu não viverei para sempre. Deixe-me em paz, pois meus dias são vaidade. Por quanto tempo não se afastará de mim, nem me deixará em paz, até que eu engula toda a minha saliva. Ah, pobre Jó, teve que engolir suas murmurações, assim como sua saliva, pois ele se arrepende de todo pensamento rebelde. Ele reclama de ter reclamado, e com autocomiseração ele se arrepende no pó e nas cinzas. Não tem dúvidas de que Jó se arrependeu do seu desespero. Os capítulos 9 e 10 e muitas outras passagens em que Jó fala estão completamente tingidos com a desesperança.
Ele sentiu como se Deus o tivesse deixado como presa para o inimigo, mas isso não era verdade. O Senhor nunca abandonou ninguém do seu povo. Não há registro em toda a história dos tempos, em um caso apenas, em que Deus tenha falhado com aqueles que nele confiam. Ele não disse, nunca te deixarei, nem te desampararei. E ele nunca deixou nem abandonou nenhum crente, embora Jó evidentemente pensasse que ele o tivesse feito, e ficou muito perturbado. Jó proferiu desafios precipitados a Deus. No 9º capítulo, no versículo 34, ele diz que não há nenhum advogado entre ele e Deus, ou então ele pleitearia a sua causa. Que ele tire de mim a sua vara, e não deixe seu terror me aterrorizar mais. Então eu falaria e não o temeria, mas não é assim comigo. Isto estava errado, e Jó se abominava por ter caído por causa de um temperamento e da amargura do seu coração, e falado como um homem que não era um homem de Deus, como se não fosse um homem que conhecesse Deus. Seus críticos o incitaram, acusando-o cruelmente de hipocrisia e maldade. E Jó se vingou com grande seriedade, apelando a Deus e dizendo, tu sabes que não sou mau. Isso era verdade. A indignação de um coração honesto não pode ser culpada por falar assim aos homens, mas Jó sentiu que não poderia falar assim diante do Senhor. Ele poderia alegar sua inocência nos tribunais comuns dos homens, e lá ele poderia muito bem se defender, mas quando o assunto chegasse ao próprio tribunal do rei, ele não poderia responder da mesma forma. Mas Jó se sentiu compelido a se declarar culpado. Jó tem que se retratar de todas as suas palavras e desafios. Se o caso for ouvido como Jeová versus Jó, então Jó cede o ponto sem reserva alguma. Quem é aquele que pode contender com seu Criador por uma questão de santidade? Estamos errados. Deus deve estar certo. Seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Jó também teve que confessar que suas declarações obscureceram a sabedoria por palavras tolas sem conhecimento. Às vezes dizemos, eu entendo isso perfeitamente, eu poderia esclarecer esse mistério. Nós definimos isso e definimos aquilo para nossos irmãos. Mas quando entramos na presença de Deus, descobrimos que nossas definições são as provas de nossa ignorância. O homem vaidoso seria sábio, embora o homem nasça como um potro e um asno selvagem, é o que diz Jó. Jó abandona a sua sabedoria e também sua retidão, embora seja um dos homens mais sábios e santos do mundo. Embora não vejamos Deus, imaginamos que podemos ler todos os enigmas de sua palavra, mas quando o contemplamos mais de perto, dizemos como Davi, quão tolo fui eu fui um ignorante, fui como um animal diante de ti. Temos a tendência de julgar o Senhor por um senso débil, em vez de confiar nele por sua graça. Isso vem do mal. Na presença de Deus, Jó abaixou a cabeça e se arrependeu de todas as suas suspeitas e desconfianças. E isso é o que devemos fazer se, no dia da nossa tristeza, fomos petulantes e incrédulos, ou se agimos como homens desesperados. Deixe-me passar adiante agora. De acordo com o nosso texto, o arrependimento coloca o homem em uma posição inferior. Ele diz, eu me arrependo e me abomino no pó e nas cinzas. Poeira e cinzas, que significa um monte de poeira, ou o que na Escócia eles chamam de montouro. Jó havia transformado poeira e cinzas em seu quartel-general. O montouro, o local de refúgio, o lixão era agora o local que ele sentiu ser adequado para ele. O arrependimento nos coloca em um lugar humilde. Você já ouviu algumas vezes, ouso dizer, entre os belos nadas da escola moderna, a menção da dignidade da natureza humana. Contemple um trono para a dignidade da natureza humana. A poeira e as cinzas são a realidade desta realeza orgulhosa. A pilha de poeira ainda é o que a natureza humana é em sua glória, quando ela usa suas vestes mais ricas, quando ela tomar o seu lugar de direito, onde ela estará? Onde estará? No poço mais baixo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. É o lugar adequado para o homem quando ele finalmente chegar ao seu verdadeiro estado.
Eu digo que quando o homem usa sua melhor justiça dominical, ele é adequado apenas para o lixo. E todo homem de Deus que foi levado ao verdadeiro arrependimento reconhece que é assim. Ai de mim, diz o homem que vê sua pecaminosidade. Eu seria uma vergonha para qualquer rebento de poeira se eu fosse jogado fora com o lixo podre da casa. Ele poderia rastejar para longe de mim, porque meu pecado é uma corrupção pior do que a natureza física conhece, do que a natureza física do lixo. Um insulto até mesmo para o verme da decadência, uma vez que na putrefação comum não há a infame ofensa do mal moral. O arrependimento, você vê, faz com que o homem ocupe o lugar mais baixo possível. Em seguida, observe que todo arrependimento real está associado à tristeza sagrada e à aversão a si mesmo. Eu li nos sermões de certos mestres que o arrependimento é apenas uma mudança de mente. Isso pode ser verdade, mas que mudança de mente e opinião? Não é uma mudança de opinião que alguns de vocês sofreram esta manhã quando disseram: está realmente muito frio para sair. Mas depois vocês enfrentaram a neve e vieram para o tabernáculo. Ah, não. O arrependimento é uma mudança completa e radical de mente e é acompanhada por uma verdadeira tristeza pelo pecado e uma aversão a si mesmo. Um arrependimento em que não há tristeza pelo pecado arruinará a alma. Arrependimento sem tristeza pelo pecado não é o arrependimento dos eleitos de Deus. Se você pode olhar para o pecado sem tristeza, então você nunca olhou para Cristo. Um olhar de fé em Jesus quebra o coração, tanto pelo pecado em nós, como por aquilo que o pecado fez nele no Calvário. Tente você mesmo pôr isto em teste. Mas a seguir, o arrependimento traz conforto. Em minha opinião, é bastante extraordinário que a palavra hebraica, que é traduzida com justiça por arrependimento, também seja usada em 2 ou 3 lugares, pelo menos no Antigo Testamento, para expressar conforto. Isaac, dizem, levou Rebeca para a tenda da sua mãe e foi consolado após a morte de sua mãe. Aqui a palavra é a mesma que é traduzida como arrepender-se. A mente de Isaac mudou quanto à morte de sua mãe. Como então, na palavra hebraica há apenas um toque de conforto, no próprio arrependimento, com toda a sua tristeza, há traços nele de alegria profunda. O arrependimento é um doce amargo ou um amargo doce. Depois de prová-lo na boca como fel, ele descerá para o seu estômago e será mais doce do que o mel e o favo de mel. A porta do arrependimento se abre para os corredores da alegria. O arrependimento de Jó em pó e cinzas foi o sinal de sua libertação. Deus voltou sua ira contra os 3 críticos, mas justificou Jó e deu-lhe o honroso ofício de intercessor em seu favor. Então o Senhor tirou o cativeiro de Jó quando ele orou por seus amigos. O Senhor abençoou mais o fim de Jó do que o começo. E o ponto decisivo foi sentar-se no pó e na cinza. Quando você é rebaixado o máximo que pode, a próxima curva deve ser para cima. Abaixo com você, então. Tire as penas do seu orgulho e as roupas da sua justiça própria. Se coloque abaixo entre as coisas inúteis e sem valor. A partir desse ponto, você ascenderá. Quanto mais esmagado, humilde, exausto e perto da morte você estiver, mais preparado estará para que Deus o ressuscite. Jó era um santo incomparável. Nenhum de nós pode se comparar a ele. E se aquele homem justo tivesse que dizer: eu me arrependo e me abomino, o que você e eu diremos quando virmos Deus? Devemos contemplá-lo na cadeira de juiz. Como devemos suportar tal visão? Se você não tem nenhuma justiça além da sua própria, você estará nu para sua vergonha no dia que o Senhor aparecer. Vocês, homens hipócritas, ousam ir diante de Deus em sua própria justiça? Se você ousar, fico maravilhado com sua presunção. Jó não ousou. Ele podia se levantar ousadamente diante de seus acusadores, mas quando estava diante de Deus, ele estava em outra atitude. Quando se trata de morrer e aparecer diante do Altíssimo, você que não tem nenhuma justiça, mas uma de sua própria fiação, uma ficção engendrada por você, o que você fará? Se Deus tirasse a sua alma de uma vez hoje, você poderia ousar ir diante dele com aquele seu excelente caráter, entre aspas?
aquela moralidade maravilhosa, aquela grande generosidade. Se você ainda tem algum bom senso, não ouse tentar tal coisa. O que você e eu faremos? Irmãos, não temos medo, porque existe uma justiça de Deus que nos é dada pela fé por meio de Jesus Cristo. O próprio Deus não pode encontrar nenhuma falha em sua própria justiça. E se Ele me der sua própria justiça, a própria justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, que é para todos e sobre todos os que creem, então posso esperar sentar por fim, não no montouro, mas no trono, regozijando-me por me encontrar em Cristo Jesus, coroado com uma coroa que terei prazer em lançar aos seus pés. Quão feliz seremos se pudermos cantar como diz o hino: Jesus, teu sangue e justiça, minha beleza é, meu vestido glorioso. No meio dos mundos flamejantes, nestes arranjos, com alegria, levantarei a minha cabeça. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5 e 6.